Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Danilo e eu vou mostrar para vocês um protótipo que eu estou desenvolvendo, chamado Transmissão. Transmissão é um jogo curto e que dura 20 a 40 minutos, regras simples, para 2 a 4 jogadores. Um jogo de estratégia, de controle de área, formação de rotas e com muitos setups iniciais para deixar o jogo com muita rejogabilidade. E nós temos aqui uma análise superficial do jogo com uma partida finalizada. A ideia do jogo é que cada jogador é uma companhia de energia elétrica que pretende fazer o cabeamento, as ligações entre usinas, vermelhas, às cidades, em uma determinada zona. Para isso, os jogadores, por exemplo, o jogador amarelo e rosa, colocam torres. No momento que colocam torres, podem fazer ligações e vão ganhando pontos conforme fazem ligações e também conforme você tem suas torres utilizadas. Então, torres bem posicionadas te garantem muitos pontos. Então, trata-se de um jogo competitivo. Eu vou reiniciar aqui rapidamente, já volto. Então, aqui nós temos a etapa inicial do jogo. Eu vou fazer a explicação do jogo com dois jogadores, o jogador rosa e o amarelo. E para o setup, nós fazemos o seguinte: nós escolhemos um mapa, no caso, eu escolhi um mapa de iniciante e eu montei no tabuleiro as usinas, as cidades e as regiões de água. Além disso, sorteei uma das 4 cartas de objetivos e uma das 4 cartas de missões. Durante a explicação, eu irei dizer como elas funcionam. Nós temos aqui pontos de vitórias que podem ser utilizados pelos jogadores. Aqui a pontuação. Eles possuem um verso preto para que cada um não saiba a pontuação do outro jogador. E por fim, nós temos as torres nível 1 e 2 numa pilha e nível 3 e 4 em outra pilha. Temos uma de cada aberta. Temos aqui as torres de subestações que os jogadores vão poder pegar durante a partida e serão explicadas anteriormente. Então, transmissão é um jogo que funciona em turnos. O primeiro jogador geralmente escolhe-se o jogador com mais bateria no seu smartphone. E as ações são duas. A primeira delas é obrigatória, que é instalar uma torre no tabuleiro, e a outra é opcional, que é fazer uma ligação da usina até a cidade passando por torres. Assim, a primeira ação do jogador deve ser pegar uma das duas torres disponíveis, colocá-la adjacente a uma usina, a uma cidade, ou a outra torre que já está em jogo, não podendo ser colocada em cima de uma peça que já esteja em jogo, incluindo peças de água. Então, por exemplo, o jogador roxo colocou uma torre nível 3 adjacente a essa usina aqui. Logo em seguida, repõe-se a torre, jogador, e o jogador roxo deve colocar uma ficha sua na torre colocada. Essa ficha deve ser colocada com a lâmpada apagada. Isso indica que, apesar de a torre ter sido instalada, ela não é funcional ainda, ela está desativada. Ela só será ativada quando alguma ligação da usina à cidade passar por ela. Isso é muito importante, porque torres ativadas ao final do jogo causam prejuízo à sua companhia, então você perde pontos. Busque sempre deixar suas torres ativadas. Então, digamos que o jogo continuou, o jogador amarelo colocou uma torre desta aqui, nível 2, nessa posição. O jogador roxo colocou uma torre nível 1 nesta posição. Existe um caminho disponível de uma usina para a cidade com torres adjacentes. O jogador roxo pode escolher uma ligação. A ligação sempre é opcional, pode fazer uma vez por turno e ela tem que atender a 2 requisitos. Tem que utilizar a torre que acabou de colocar, ou seja, o jogador roxo tem que usar essa torre nível 1 na ligação que ele for fazer, e a partir da usina até a cidade, a ordem das torres tem que ser igual ou tem que diminuir. Ou seja, a ordem aqui 3, 2, 1 é uma ordem válida. 3, 3, 3 seria válido também. 2, 2, 1 seria válido. 1, 2, 3 já é inválido. Então, uma ligação possui alguns passos. Primeiro passo, o jogador roxo colocará uma lâmpada acesa
na face escolhida a ser ligada. No caso aqui é a face sul dessa cidade. Nenhum jogador mais pode ligar aqui na face sul, desde mesmo o jogador roxo. Ainda podem ser ligadas as faces da outra cidade, dessa cidade aqui, e as outras cidades. Além disso, todas as torres desativadas devem ser ativadas. Se já estiverem ativadas, não tem problema nenhum. Por sequência, nós temos a carta de objetivo. Ela te dirá como você pontua quando faz uma ligação. Aqui, por exemplo, a carta de estudo de campo, ela te dá 1 ponto se tua ligação passar por torres de 3 níveis diferentes e 2 pontos se forem 4 níveis diferentes. Então, por exemplo, o jogador roxo vai fazer uma ligação por torres de nível 3, 2 e 1. Receberá ponto de vitória. Se fosse uma ligação passando por torres de nível 3, 3 e 2, por exemplo, seriam 2 tipos diferentes. O jogador roxo não receberia pontos. Por fim, avalie-se a pontuação independente de cada torre utilizada. Então, por exemplo, o jogador roxo irá pontuar por essas 2 torres e o amarelo pontuará por essa torre, porque todas elas foram utilizadas nessa ligação. A maneira que a pontuação é feita varia. Se o dono da torre ou o jogador que acabou de fazer uma ligação, no caso as torres com o dono do jogador roxo, elas se darão de pontos a pontuação da esquerda tomada. A pontuação por dono de ligação. Então você ganha 1 mais 1, o jogador roxo ganharia 2 pontos. Agora, se você apenas participou da ligação com sua torre, você recebe a pontuação da direita, caso a pontuação de participação. O jogador amarelo apenas participou e receberá 2 pontos por essa torre. Assim, você tem que torres de nível 2 e 4, elas só dão pontos se a sua torre for utilizada por outros jogadores, mas elas dão mais pontos. Então aqui você tem um básico do jogo. Você coloca torres e quando quiser ou puder, você faz as ligações das usinas às cidades. Uma coisa muito importante é a torre de subestação. A subestação é uma torre que ela é especial, ela possui algumas vantagens. Você pode pegá-la quando com 2 jogadores você possuir 4 ligações já feitas, ou seja, 4 peças suas nas cidades. Com 3 jogadores são 3 peças e com 4 jogadores são 2 peças. A subestação possui 2 vantagens. A primeira delas é que ela possui uma pontuação maior que todas as demais torres. E além disso, imagine uma situação seguinte. O jogador roxo colocou essas torres assim. O jogador amarelo não consegue colocar nenhuma torre aqui nesse espaço. Permite fazer uma ligação, por causa da ordem crescente que deve ser. O jogador amarelo, caso ele possua 4 ligações feitas, ele pode pegar uma torre, a subestação. E como é que ela funciona? Entre 2 torres adjacentes, ela permite quebrar a regra da contagem. Então, por exemplo, para fazer uma ligação, passa uma torre nível 1, depois uma S e depois uma 3. Entre torres adjacentes, ela permite ignorar essa regra da contagem. E o jogador amarelo consegue fazer uma ligação. E assim decorre o jogo. O final do jogo se dá quando um dos jogadores quiser passar a vez. Imagine que o jogador roxo, por exemplo, possui 3 ou 2 fichas, ou mesmo uma ficha, e não tem nenhuma jogada que ele queira fazer mais do jogo, porque ele pode perder pontos, não vai ser mais vantajoso. Então ele escolhe sair do jogo. Se outro jogador ainda quiser continuar no jogo, ele continua. Então, o jogo se termina quando todos os jogadores passarem a vez, ou seja, não quiserem fazer mais nada. Antes que o jogo termine de vez, 2 coisas acontecem. Avalia-se, por exemplo, a pontuação de torres inativadas. Torres de nível 1 e 2 inativas te fazem perder 1 ponto. Torres de nível 3, 4 e especial te fazem perder 2 pontos. E, por fim, avalia-se a carta de missão. A carta de missão, ela te dá pontos conforme a configuração final que foi feita na partida em cidades. Por exemplo, o jogador que dominar uma cidade, ou seja, possuir mais fichas que os demais jogadores, recebe 2 pontos de vitória por essa cidade. E se houver empate,
Cada jogador empatado recebe um ponto. Pode perceber que todas as cartas possuem exemplos nas cartas. E por fim, aparece o jogador com mais pontos de vitória e este jogador é declarado vencedor. Então essa aqui é uma prévia do jogo de transmissão. Eu espero que vocês tenham gostado. É um jogo curto, de regras muito simples, mas que permitem muitas decisões táticas, estratégicas, de movimento, de controle de área. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar o vídeo e até mais.